Jó capítulo 42. Na verdade eu não quero falar sobre pai, mas quero falar sobre Deus Pai. Falar sobre o Deus que pode mudar a nossa vida. Verso 10, 11 até o versículo 14. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Só para finalizar, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Meus irmãos, eu quero nessa noite terminar as nossas mensagens sobre o Deus que pode mudar a nossa história, nos dá uma nova história. E se a gente for ler em toda a Bíblia, do livro de Gênesis até o final da Bíblia, a gente vai perceber que existe um Deus que ainda está agindo no nosso tempo, no nosso mundo, que assim como Ele concedeu uma nova história a tantas e tantas pessoas, Ele também pode conceder a nós também. Às vezes a gente quer ser um novo pai, um pai diferente. Às vezes a gente quer ser um pai mais amoroso, mais presente. Às vezes a gente quer ser mais família. A gente às vezes, não é? Algumas pessoas, às vezes, elas querem até ser mais fiel à sua família. E como eu falava semana passada, nós não podemos mudar o nosso passado, mas Deus pode nos dar um novo futuro, uma nova vida e um novo tempo. E o que nos leva a crer nisso é aquilo que a Bíblia registra, a palavra do Senhor. Meus irmãos, este homem chamado Jó, quem já leu a sua história, este homem chamado Jó é um exemplo de pessoa que viveu na sua vida as maiores atrocidades, que suportou os maiores sofrimentos, que vivenciou as maiores angústias. E tudo isso que ele viveu na maior paciência e na maior fidelidade a Deus. Quando a gente observa a vida de Jó no princípio do livro, a gente vai ver que Jó é uma pessoa extremamente afetada por algumas tragédias na vida. E a gente percebe que a vida de Jó, ela chega no mais profundo poço. Porque a sua história, ela é afetada por um anjo chamado Lúcifer, não é? Pelo diabo, que tenta, na verdade, não é? Colocar Deus contra Jó, colocar Jó contra Deus, e tenta, não é? Provar para Deus que toda a fidelidade, todo o amor, toda a confiança de Jó era devido à vida abençoada que ele tinha. E ele tem o atrevimento, não a ousadia, mas o atrevimento
de chegar diante de Deus e dizer, olha, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor tem cercado ele com uma certa proteção, dado a ele riquezas. Olha como que o diabo é astuto. O diabo acha que Jó é uma pessoa crente no Senhor, um homem íntegro e um homem reto, um pai, não é? Que preocupava-se com seus filhos. O diabo achava que isso tudo era devido a Jó ter uma vida de certa forma confortável, uma pessoa de certa forma abastada. E Deus vai dizer para o diabo, olha, vá ver se é isso mesmo, vá. Agora não toque na vida dele. Então a Bíblia, ela relata, você já deve conhecer a história, que ele começa a perder tudo. Do nada, não é? Ele começa a perder as coisas. E ele começa perdendo seus filhos. Seus filhos estão numa casa, alguém que sobrevive conta, estão numa casa, estão lá festejando. De repente o teto cai em cima de todo mundo. E Jó, que tinha 10 filhos maravilhosos, lindos, filhos que ele se orgulhava deles. Os filhos de Jó, na sua visão, eram pessoas boas, pessoas não só obedientes ao pai, mas tementes a Deus. Mas Jó ainda imaginava, caso meus filhos tenham pecado nessa festa dessa noite, eu vou suplicar a Deus por eles. De madrugada ia lá e oferecia a Deus o holocausto, pensando ele, quiçá, talvez meus filhos tenham feito alguma coisa. Não era certeza dele, porque ele criou os seus filhos bem, com muito amor, com muito carinho, um pai extremamente amoroso. Mas de repente, buf, a casa caiu, todos morreram. Escapou o empregado para dar essa triste notícia. E quando isso acontece, Jó fica profundamente angustiado. Depois a história continua dizendo que as suas perdas agora saem da família e vai para a matéria. Eu falava ontem para os irmãos aqui da igreja que muitas pessoas, elas já esqueceram de viver o espiritual para passarem a viver o material. E a gente viu segunda-feira na casa do irmão Pedrinho que Satanás tentou a Jesus de 3 maneiras, e a segunda delas era com respeito a riquezas, não é? Até as coisas. Então Satanás faz com que agora as riquezas de Jó, elas também se percam. De repente veio uma caravana não sei de onde, roubou os camelos, roubaram, na verdade, depois as jumentas, e foram roubando tudo, toda a riqueza de Jó. De repente Jó ficou sem nada. E quando Jó fica sem nada, quando Satanás acha que a fidelidade dele era por conta das coisas da família e das coisas que possuía, a Bíblia diz que Jó diz assim: eu vim para o mundo, parafraseando, ele diz, eu vim para o mundo sem nada e eu vou sair desse mundo sem nada. Deus me deu, Deus tomou, porque ele não imaginava, não sabia da trama que estava acontecendo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em nenhum momento, diz a Bíblia, Jó pecou contra Deus. Imagine você e eu, nós, do nosso tempo, que não temos o que perder em termos de riqueza como Jó, mas perdemos sim algumas coisas. Tem gente que perde um celular de R$100 e já fica revoltado contra Deus. Tem gente que perde um emprego, que eu sei que é importante nas nossas vidas, mas quando a gente compara as coisas que algumas pessoas perdem com aquilo que Jó perdeu, a gente percebe que ele está muito além do nosso sofrimento. Ele é o exemplo de maior sofredor que existe na Bíblia. Não comparando com Cristo, ele não pôde sofrer mais do que Cristo, porque são, na verdade, histórias diferentes e propósitos diferentes, mas o sofrimento de Jó foi extremo, a ponto de lá no Novo Testamento, Tiago chegar a dizer para a igreja: irmãos, olha, vocês têm que ter a paciência como Jó. Então Jó foi um homem que chegou ao fundo do poço, perdeu a família, perdeu a riqueza. A sua história é uma história que ninguém quer viver. E a Bíblia diz, quando ele já está nessa situação, que Satanás retorna a conversar com Deus e diz: mas ele ainda tem a saúde. E o homem pede
por pele, ele vai profanar o Senhor. E Deus diz, então vai, mas não pode matá-lo. A Bíblia diz que Jó então amanheceu um dia completamente tomado de úlcera. Ninguém sabe que doença era, que negócio foi que deu nele, mas ele ficou completamente cheio de doenças, de feridas e de tumores. Quando ele ficou desse jeito, ele então, já num estado completamente de miséria, a esposa dele diz, agora rapaz, o que é que você ainda está crendo num Deus desse? Que deixa você descer uma ladeira dessa, ficar numa situação dessa? Que Deus é esse que você serve? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele diz, você está falando como uma louca. E para completar esse quadro trágico, os seus amigos, que não eram amigos de fato, chegam para ele e dizem, rapaz, você está desse jeito, sabe por quê? Porque você é um pecador. Você está vivendo essa situação porque você errou, porque você pecou. Você está vivendo essa realidade porque você merece. Porque se você fosse santo, se você fosse reto, se você fosse um homem bom mesmo, você não estava vivendo essa situação. Irmãos, a Bíblia diz que Jó fica tão triste, mas tão triste, tão triste. Ele diz, o dia que eu nasci, não foi um dia que era para eu ter nascido. Aquele dia era para ter sido escuridão, era para ter sido trevas. Então ele vai falar muito do dia que ele nasceu. Não era nem para eu ter sido gerado na barriga da minha mãe. Ele começa a não murmurar, mas ele começa a lamentar, porque apesar de ser Jó, ninguém é de ferro. Então a história de Jó é a história de um homem que desce no mais profundo abismo. É um homem que chega ao fundo do poço. É uma pessoa que chega no pior estado de miséria, materialmente falando, não espiritualmente, mas materialmente falando, pior estado de miséria que um ser humano pode chegar. Mas a Bíblia diz que Jó não perdia a fé. A Bíblia mostra que Jó não perdia a esperança. A Bíblia mostra que Jó aceitava aquilo, mas esperava que Deus agisse na sua vida. Quantas vezes nós, em alguns momentos de sofrimento, a gente tem essa atitude, não é? De firmeza diante de Deus. Quantas vezes a gente aperreado, com dinheiro curto, com a feira se acabando, a gente fica numa posição diante de Deus de confiança. Quantas vezes a gente consegue controlar, não é? Essa nossa indignação diante das dificuldades e adora a Deus do mesmo jeito. Quantas vezes você tem agido, não é, com altruísmo diante do Senhor quando as coisas não estão bem na sua vida? É preciso a gente entender, a partir da palavra de Deus, não é, que o nosso Deus, Ele é um Deus que age claramente na vida de cada um daqueles que creem nele. Mas como a gente viu nos textos passados, nós percebemos que Deus é uma pessoa que age também, não é, na contrapartida de nossas ações, de nossas atitudes, quando a gente também busca, quando a gente também quer, quando a gente também se interessa e procura a ajuda dele. Então quando a gente passa desse estado de sofrimento de Jó, onde ele perde família, perde riqueza, tem uma mulher que não ajuda em nada, e tem uns amigos que não são amigos porque só o acusam sem saber de fato do que estava acontecendo no mundo espiritual. Passou-se algum tempo. A gente chega no capítulo 2, onde nós lemos, e a Bíblia diz que o próprio Deus se encarrega de resolver todo esse incidente. A Bíblia diz que Deus, ele se encarrega de corrigir os amigos de Ló. Ele faz Bildade e Zofar, eram os três amigos que o acusaram constantemente, e Deus não aceitou a atitude desses rapazes. E Deus diz para esses rapazes que se Jó
não intervir, se Jó não interceder por eles, eles estão completamente perdidos. Deus honra a Jó. E o versículo 10 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava por aquelas pessoas que tinham feito mal contra ele. A Bíblia está claramente mostrando para nós que Deus começa a dar uma nova história à vida de Jó. Deus começa a dar um novo rumo. Jó começa a viver um novo tempo a partir da ação de Deus na sua vida. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Talvez um pregador da prosperidade vá pegar esse texto e vai, não é, aplicá-lo do jeito que ele quer. A questão materialista, a questão da prosperidade, a questão das doações financeiras. Mas o texto não está querendo mostrar esse lado. A Bíblia em nenhum momento ela está interessada em mostrar essas questões financeiras que as pessoas tanto têm enfatizado. O fato da Bíblia revelar e mostrar para a gente que Jó foi abençoado 2 vezes mais material, financeiramente, como ele foi. A Bíblia quer mostrar não o fato da prosperidade, mas o fato da ação de Deus em corrigir as perdas sofridas por Jó injustamente, e revelar para nós que Deus é um Deus que age em favor daqueles que creem nele e que o buscam. Quando a Bíblia diz que Deus deu o dobro a Jó de tudo quanto ele possuía, não era porque Jó era um homem que gostava de dinheiro. E não era porque Deus é uma pessoa que, como está sendo ensinado errado por aí, é um Deus que lida com essas questões de dinheiro e negócio. Não, não é isso não. Porque Deus vai deixar bem claro na Bíblia, não é, que devido ao fato de Jó ter sofrido injustamente, ter perdido tudo sem ter tido culpa alguma, o próprio Deus se encarrega de mostrar para as pessoas quanto elas erraram, julgando o seu estado, não é? Porque as pessoas têm esse costume, gente. Ainda hoje permanece esse negócio. Rapaz, as pessoas dizem: rapaz, tu tá vendo aquele homem quebrou. Sabe o que foi isso? Castigo porque roubou. Sabe? As pessoas começam a ter um costume de colocar, né, de criar situações pela dificuldade que algumas pessoas passam, dizendo que é por conta que as pessoas estão em pecado. Isso é um costume antigo. A gente viu essa semana lá no capítulo de Lucas, quando Deus vai falar, Jesus vai mostrar daqueles homens que a torre de Siloé caiu em cima, das pessoas que estavam sacrificando no templo, e Pilatos veio, matou todo mundo, misturou o sangue. Jesus disse: vocês estão pensando que vocês são melhores do que aquelas pessoas porque aconteceu isso? Não. O que não aconteceu porque tem acontecido? Não era por conta do pecado daquelas pessoas. O capítulo 9 de João, todo mundo sabe, capítulo 9 do Evangelho de João, a cura de um cego. O discípulo pergunta o que para Jesus? Jesus, esse homem é cego, foi ele que pecou ou foram os pais deles que pecaram? Aí Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Essa situação ela está existindo para a glória de Deus. Havia esse costume, ainda existe esse costume das pessoas colocarem culpa e pecado nos outros quando olham para a situação da vida dessas pessoas. Nossa segunda filha, a irmã Gil perdeu ela. A gente estava indo pregar o Evangelho. Eu estava indo para Guarabira ensinar pastores. Estávamos indo preparar pessoas para o reino de Deus, para pregarem nas suas igrejas. E aconteceu do cabo da embreagem dar um problema, o carro ficar maluco, doido, e a irmã Gil no banco de trás teve um choque tão grande que a dose de adrenalina foi tão forte que afetou a criança. A criança rodopiou do susto na sua barriga e enlaçou. Não é porque a gente estava fazendo nada errado. Aconteceu, a gente sofreu muito, 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 muito. Mas a Bíblia diz
Porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Deus abre a ferida e fecha a ferida. Que Deus faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. A Bíblia diz que Deus é quem está no controle da vida de todo mundo. Assim, Deus começa a mudar a história de Jó em todos os sentidos. Ou seja, tudo que afetou, tudo que ele perdeu, Deus, na verdade, dá novamente em dobro para mostrar às pessoas como testemunho da sua ação sobre a vida de Jó, não é? Uma correspondência da fé e da fidelidade que Jó tinha para com Deus. A história de Jó não podia terminar na miséria. A Bíblia começa dizendo no capítulo 1: existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus. A história começa assim. E a história vai ter que terminar assim. Então aquele momento de turbulência na sua vida é justamente para registro na sua palavra de que Deus está vendo tudo na vida da gente. Deus está vendo todo o nosso sofrimento. Ou Deus está vendo toda a nossa alegria. E que Ele vai agir na nossa vida em todo o tempo que for necessário. Então a Bíblia diz que Jó não apenas teve de volta a sua riqueza em dobro, de 500 jumentas para 1000. Não é? Tudo que ele tinha de 500 ficou 1000. E os filhos não dobraram de 10 para 20, mas dobraram em beleza. Os filhos dele que nasceram agora foram muito mais bonitos do que os primeiros, principalmente as filhas. O verso 10, o verso 12, aliás, é claro quando diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha a mudança na história de Jó. Olha o novo tempo que Jó está vivendo. Aquele momento, aquele tempo de tristeza, de angústia, de sofrimento de Jó parece que é esquecido agora. É passado. A gente nem se lembra mais do capítulo 1 e do capítulo 2 quando chega nesse momento. Porque aqui Deus muda tudo. Deus muda tudo. Então se no capítulo 1 ele perdeu tudo, no capítulo 2 ele recebe tudo em dobro. Se no capítulo 3 os seus amigos, do capítulo 3 em diante os seus amigos o afam Bildade, e ele faz, o julgam, o condenam, o maltratam, nesse final do capítulo, nesse final do livro, no capítulo 42, esses amigos agora estão reconhecendo que eles erraram e que se não for a própria oração de Jó pedindo por eles, eles estão completamente perdidos diante de Deus, porque Deus não vai perdoá-los. Deus muda tudo na vida de Jó. Deus concede a Jó outros filhos, 7 homens e 3 mulheres. E as mulheres mais bonitas daquela época, naquela região, eram justamente suas filhas. O versículo 16 diz: depois que Deus fez tudo isso, aí diz: depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Nós não sabemos quanto tempo Jó tinha quando sucederam todas essas coisas. Mas a Bíblia diz que depois dessas coisas ele viveu mais 140. Mais 140 anos e chegou a ver os seus tataranetos. Vocês conhecem um outro Deus que faça isso? Vocês conhecem? Algum Deus que mude assim a história de alguém desse jeito? Vocês conhecem algum Deus que está interessado em dar uma nova oportunidade, um novo tempo para aquelas pessoas que creem nele? Vocês conhecem? Eu não conheço. Só conheço aquele que a palavra de Deus revela e é o nosso Deus. E até mesmo essa história, toda a história, e essa história também nos leva para a gente entender a obra que Deus fez na cruz. Estão lembrados daquela música que foi cantada?
Falei ontem, vou falar hoje. O teu sangue e a sua cruz nos leva para onde? De volta para Deus. O sangue e a cruz nos levam de volta para Deus. Por que Deus quer que a gente volte para Ele? Por que a Bíblia fala tanto de nós nos rendermos a Deus, de nós nos entregarmos a Deus, de nós voltarmos para Deus? Por que a Bíblia enfatiza tanto Deus como sendo soberano e nós como sendo miseráveis pecadores? Por que a Bíblia enfatiza tanto isso? Sabe por quê? Porque Deus é um Pai que ama, que zela e que cuida daqueles que lhe pertencem. O nosso Deus é um Deus que conhece a sua criação. Deus sabe quem somos, cada um aqui em particular. Deus só não sabe o que você comeu de manhã, mas cada pensamento seu de hoje e de toda a sua vida, cada pensamento Deus conhece. Cada intenção boa ou má do seu coração, Deus sabe. Cada passo seu bom ou mal dado não está escondido dele. E Deus vai direcionar toda a sua vida, tudo que vai acontecer, Deus vai direcionar para você ir de volta para Ele, se você é dele, se você é escolhido dele, se você tem fé nele. Deus vai fazer com que tudo, até os seus próprios erros, os seus próprios pecados, e tudo isso possa convergir para um propósito que Deus tem na sua vida. Deus vai usar todas as práticas erradas nossas para o nosso bem. Vamos sofrer, vamos errar, vamos pecar, vamos sofrer, vamos padecer, e vai chegar um ponto que a gente não vai mais resistir e vai dizer: não, Senhor, eu aceito, eu não consigo mais suportar, e eu quero pedir perdão a Ti e quero seguir de volta para o Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é o único Deus que concede uma nova história para as pessoas. É o único Deus que nos dá a oportunidade de nós vivermos um novo tempo. Quero encerrar essa série de 4 sermões, se não me engano, que eu falei desse tema. Embora seja um tema que a gente podia falar o resto da vida, porque todo o texto que a gente pegar aqui, a gente vai ver isso. Deus agindo, Deus mudando, Deus transformando a vida das pessoas e trazendo essas pessoas para perto dele. Mas nessa última mensagem, eu peço que você entenda isso. A sua vida e o seu sofrimento não estão encobertos dos olhos do Senhor. E vocês sabem por que tudo isso aconteceu na vida desse homem? Por que foi que Deus quis ou permitiu que toda essa história existisse? Por que Deus aceitou aquelas palavras do diabo, de Satanás contra Jó? Por que Deus permitiu toda essa situação? Sabe por quê? Sabe por que Deus permite tanta coisa na vida da gente? Sabe por que Deus permite tanta coisa às vezes ruim na vida da gente, na sua vida? Sabe por quê? Nunca se perguntou por quê? Por que essas coisas? Por quê? Para quê? Versículo 5 está a resposta de todo o sofrimento na vida de Jó, e serve também para responder todas as nossas indagações na nossa vida. O que é que diz o versículo 5? Alguém pode ler em voz alta para mim? Hã? Agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos
te veem. Não te veem ou veem? Cuidado, esse não aí, essa advérbio acaba com tudo. Olha, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, Deus não quer que nós conheçamos a Deus só de ouvir. Deus não quer que a gente conheça Deus só porque alguém falou de Deus. Porque eu ouvi alguém dizer de Deus. Porque eu vi na televisão. Porque eu vi no rádio. Porque eu vi o pastor falar. Porque eu ouvi a irmã falar. Deus quer ser presente na sua vida. Deus quer ser concreto, real na sua vida. Tudo o que acontecer na sua vida é para que você conheça Deus mais de perto. Porque conhecer a Deus, diz a Bíblia, é vida eterna. Jesus disse lá no capítulo 17 de João, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Deus se revela para nós através do sofrimento ou de qualquer outra situação, porque Ele quer nos dar a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, disse Jó. Há uma diferença muito grande entre você conhecer a Deus de ouvir e você conhecer a Deus por viver essa relação com o Senhor. Quero convidar você, aqueles que puderem, a ficarem em pé no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça.